glória a Deus, glória a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas. Dado amor, aí. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é santo, só Ele é santo. Glórias te damos, Senhor, porque Tu tem tido misericórdia com todos nós, Tu tem tido cuidado, Tu tem sido um Pai zeloso. Obrigado, Paizinho, pelas Tuas misericórdias que se renovam cada manhã. Glórias te damos. Meus amados, nós estamos aí numa série de estudos sobre cristão em amadurecimento e nós vamos hoje lidar com o cristão em amadurecimento. Ele investe na oração e nas escrituras. Por favor, dá mais retorno aqui, Jeff, estou ouvindo não. Ele investe nas escrituras e na oração. E o texto que nós vamos ler nessa noite, ele está lá em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Abra também a sua Bíblia, lá em Salmos, no capítulo 119, não vamos ler o capítulo todo, viu, irmãos? Só o versículo do capítulo 119, que é o versículo 148. 119, verso 148, diz assim: Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu queria pedir aos irmãos que deixassem a Bíblia de vocês aberta aí em 1 Pedro, que é o versículo-chave que nós vamos, o capítulo-chave que nós vamos estudar nessa noite. 1 Pedro 1, de 3 a 4. Nós vamos aqui esmiuçar esse capítulo, esses dois versículos, para entendermos um pouco o que essa passagem fala para todos nós, né? Nessa epístola, o apóstolo Pedro, ele estava trazendo ensinamentos, né, preciosos para uma igreja que estava espalhada naquela época.
por uma igreja que estava sendo perseguida, uma igreja que estava passando por situações difíceis, uma igreja que estava passando por situações de perseguição, igreja que estava sendo ali, várias pessoas aí, principalmente o período militar, o mundo militar, os governantes, ou seja, aqueles que tinham influência naquela época, estavam perseguindo a igreja. E a igreja estava passando por essas situações, e Pedro fez essa carta para justamente dar orientações à igreja, para que eles se mantivessem firmes no seu propósito, que era servir e seguir a Cristo. Então, a igreja, ela passa por momentos difíceis, assim como nós, hoje, passamos também por alguns momentos difíceis, naquela época a igreja também passava. E quando ele diz que, ele lembra que a nova vida em Cristo, ele traz aqui ensinamentos, dois ensinamentos preciosos para nesta noite, que vai justamente naquilo que nós queremos estudar e trabalhar, que é a oração e as escrituras. A oração, ela nos conecta ao nosso Deus, é através da oração que nós temos condições de estar ligados ao Senhor, ao nosso Deus. E as escrituras, ela vem com um papel importante de nos alimentar, de fazer com que nós estejamos cheios da presença do Senhor através da palavra de Deus. Um cristão, ele em amadurecimento, ele entende que crescer espiritualmente não é só estar alinhado com as coisas da igreja, deste mundo, da instituição igreja, mas principalmente ele tem uma intimidade constante com Deus. Eu resumo aqui o 1 Pedro 1, de 3 a 4, simplesmente nas seguintes frases. Ele explica que, pela misericórdia de Deus e a ressurreição de Jesus, pela misericórdia de Deus e pela ressurreição de Jesus, os cristãos são gerados novamente para uma viva esperança e para uma herança incorruptível. Essa esperança viva se manifesta através da fé e da obra santificadora do Espírito Santo. Pronto. Isso aqui é o resumo. E pode ir embora para casa, que a palavra já foi dada. Os irmãos que estavam ainda pensando nas contas de casa, eu vou repetir. Os irmãos que ainda não estão conectados aqui com esse momento, que às vezes a gente fica ali sentadinho, mas está pensando, em casa eu vou comer uma feijoada, sei lá, pensando em alguma coisa. Vou repetir. Preste atenção, irmãos. O capítulo 1, do verso 3 e 4, ele explica que pela misericórdia, olha aí, pela misericórdia de Deus e a ressurreição de Jesus, misericórdia de Deus, ressurreição de Jesus, os cristãos, eles são gerados novamente para uma viva esperança e para uma herança incorruptível. Eles são gerados para uma viva esperança, e essa herança, ela é incorruptível, ela é imaculada e não se desvanece, ou seja, não se acaba, ela não vai embora. Essa esperança, ela está guardada, essa herança está guardada nos céus, está lá esperando por nós, irmãos. E essa esperança viva, ela se manifesta através da fé e da obra santificadora do Espírito Santo, que nos prepara para a salvação final. É isso aí. Glória a Deus por isso. Mas não vamos explicar bem, esmiuçar bem o que é isso aí. Porque esmiuçando os detalhes, a gente vai entender um pouquinho melhor do que é essa síntese aqui que eu fiz na introdução. Então vamos lá. Por isso que eu pedi para os irmãos ficar com a Bíblia aberta, em 1 Pedro, e não vamos esmiuçar versículo, trecho, frase, palavra por palavra, para que a gente possa entender bem direitinho. Então vamos lá. Diz assim: que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Pedro aqui, ele está falando, irmãos, de um nascimento espiritual, um novo nascimento.
nós somos gerados novamente pela a misericórdia divina. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, amados, nós estaríamos fritos, estaríamos fulminados. Graças à misericórdia dele, é que hoje nós estamos aqui e podemos estar celebrando e glorificando o nome dele. Quando ele fala isso, nós somos, pela misericórdia, segundo a sua misericórdia, nós somos gerados de novo, essa nova vida que, a partir do momento que você se converteu, ela precisa crescer, ou não? Tem alguém aqui que planta uma semente, e quando nascem os primeiros brotos, ali as primeiras folhinhas, tem alguém aqui que vai lá e corta e arranca e joga fora? Tem alguém aqui? Eu acho que não. Até a minha netinha de 7 anos chegou assim: vovô, tem que plantar um feijão, um algodão, a experiência da escola. Quem nunca fez isso aqui, por favor? Todos nós fizemos, né? Todos nós. E aí nasceu lá, brotou e nasceu as primeiras folhinhas, e ela ficou lá torcendo e tal. Ou seja, ora, se uma planta, ela precisa crescer, quando ela está brotando, todos nós precisamos crescer também. É inadmissível, amado irmão, que você que disse que se converteu no Senhor Jesus Cristo, você fique ali, estanque, parado. Não dá. Assim como uma criança, ela precisa se alimentar, e crescer, e se comunicar, e falar, e interagir com os pais e com as demais pessoas, o cristão também precisa também crescer. E alimentar-se da palavra é que faz o cristão crescer espiritualmente e crescer no conhecimento de Deus. E aí a gente começa a entender por que é tão importante, nós lermos a palavra do Senhor. A gente fica aqui batendo, são muitas pregações, leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor, medite na palavra, e fica, a gente fica batendo nisso. Por quê? Porque não há condição, amigo, meu irmão, minha amada irmã, de você crescer no conhecimento espiritual, crescer em intimidade com Deus, se você não se alimentar da palavra. Não há, não tem como. A palavra, ela é o alimento. Ela é o alimento. E falar com Deus, ter intimidade com o Senhor, é a oração. São duas coisas básicas que faz todo cristão ter intimidade com o Senhor. O pastor falou domingo aqui que ele ora isso, ora aquilo. Até a Rosana perguntou a ele: você precisa orar mais? Né? Homem, não faça essa pergunta agora não. Né? Porque realmente, né, nós precisamos estar a todo momento atentos à oração. E olha que não é só aquela oração que a gente faz pela manhã ao acordar: obrigado, Senhor, por a oração do alimento. Não. Ter momento de intimidade com Deus é você dedicar tempo nesse momento com o Senhor. Como é que você pode dizer que conhece alguém, que tem amizade com alguém, que conhece essa pessoa, se você não vamos dizer assim, gasta tempo com ela, conversando, tendo comunhão com essa pessoa, como eu costumo dizer aqui, né, já comendo 1 quilo de sal juntos? Como é que eu posso dizer que amo fulano e beltrano? E com Deus é a mesma coisa, amado. Você não pode dizer que tem intimidade, que conhece o Senhor, se você não gasta tempo com Ele, se você não tem um tempo especial com Ele, se você não para estar com Ele. É necessário, se você quer um crescimento, se você quer um conhecimento do Senhor, se você quer ter intimidade com Deus, é necessário a oração. Sem a oração, o cristão, ele perde o fôlego. E sem a palavra, ele emagrece espiritualmente, fica raquítico. Magro. Não tem substância.
O que sai da sua boca é só daqui para cá. Não tem intimidade com Deus. Infelizmente, amados, atualmente nós encontramos muitos cristãos que estão agindo como crianças, como meninos. Ou seja, não tem amadurecimento, não tem conhecimento, não tem crescimento diante do Senhor. Não cresceram, não se alimentaram com a comida sólida, a palavra sólida. Não. Essa incumbência de nós nos alimentarmos da palavra não são só dos líderes da igreja. Nós incentivamos, nós motivamos a você a ler a palavra, mas a intimidade é sua e o crescimento é seu com Deus. Não adianta eu falar, não adianta o pastor falar, ou outro presbítero falar, ou outro, não adianta. Se você não tiver a plena consciência que o seu crescimento espiritual depende do seu conhecimento com Deus, ou seja, através da oração, e do seu alimento, que é a palavra, que é a Bíblia, que é a Escritura. Se você não tiver esse pleno conhecimento, amado, me desculpe dizer isso, você não vai crescer espiritualmente. Quando nós nos convertemos, nós precisamos entender que a partir daquele momento, nós somos uma nova pessoa. Nós não somos mais a mesma pessoa. Não somos mais. Nós, a partir do momento que nós nos convertemos, nós sofremos uma metanoia. O que é isso? A palavra do grego metanoia. Eu já falei isso aqui. Metanoia significa arrependimento. É você ter um novo pensamento, uma nova ideia, um novo agir, um novo momento. A metanoia precisa existir na vida daquele que se diz que se converteu e aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Nós não podemos mais, depois que nos convertemos, falar por nós mesmos, agir por nós mesmos. Não podemos, porque é que Cristo é que age em nossas vidas. Cristo é que age por nós. Quando Pedro diz, nos gerou de novo, ele está dizendo justamente isso. Você agora é um novo homem, você agora é uma nova mulher. Ele diz, nos gerou de novo. Não é mais aquela pessoa que você agia no passado. Nós somos agora nascidos de novo. Somos uma nova pessoa. Tem gente que se converte e quer continuar com os mesmos, a mesma vida que seguia antes. Quer continuar com a mesma forma de agir, a mesma forma de falar. Eu me converti, mas eu sou livre. É livre? Tá certo. Tá bom. Que conversão é essa, amado irmão, que você não precisa mudar? Não deixa o Espírito Santo de Deus encher a tua vida? Não deixa. Eu me converti, mas eu tenho os meus direcionamentos, o meu jeito, eu sou assim, vai ser assim. Tudo bem. Desculpe dizer, assim você vai para o inferno. Desculpa, mas vai. Eu me lembro que uma jovem aqui uma vez se converteu, faz tempo isso, ela se converteu aqui, foi aqui na frente, o pastor fez o apelo, ela foi aqui na frente, ela estava vestindo uma mini saia e um topzinho curto, ela foi aqui. Eu sei porque eu estava sentado ali e ela estava sentada aqui do lado. Ela veio aqui na frente e se converteu. No domingo seguinte, ela veio já com uma roupa diferente. Ou seja, o que é isso, amado? É o Espírito Santo já trabalhando na vida dela, dizendo, olha, você não é mais aquela pessoa que antes se vestia dessa forma, que se falava desse jeito e agia desse jeito, tinha esse comportamento. Não é mais. Você agora é uma nova criatura. Pena que ela não continuou com a gente aqui, ela se converteu e se mudou de bairro e se mudou de igreja. Mas é isso que nós precisamos entender, que a partir do momento que você se converte, ali agora existe um novo homem, existe uma nova mulher.
Toda conversão, ela traz transformação. Não venha me dizer que eu me converti e eu não... Agora eu vou agir, continuo agindo do meu jeito. Não, você não se converteu. Não se converteu. Pois toda conversão, ela exige transformação. Você é gerado de novo. O apóstolo Pedro está dizendo isso. Você é uma nova criatura, um novo ser. Para quê? Para quê? Para que isso mesmo aconteça. Essa esperança viva esteja em você, de saber que um dia você estará com o Pai, vivendo eternamente com Ele. Tudo que Deus faz tem um propósito para uma viva esperança. Essa é a nossa esperança. Sabe, amado? Então, quando o apóstolo Pedro fala sobre isso, sobre para uma viva esperança, é a vida que temos em Cristo por meio da sua ressurreição. A viva esperança que nós temos hoje no nosso coração, de um dia saber que um dia estaremos com Ele, essa é a esperança, de que um dia viveremos eternamente, essa é a esperança, essa viva esperança é um presente de Deus, que colocou no teu coração, a partir do momento que você disse sim para Ele, é um presente de Deus. O cristianismo sem ressurreição, ele não é nada. A nossa única esperança é que um dia nós viveremos eternamente com Ele pela ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em todas as outras religiões do mundo, todas as outras religiões, os seus líderes estão mortos e os túmulos estão lá. O nosso Jesus é o único que o túmulo está vazio. Não há corpo lá. A viva esperança deve ser algo que precisamos ter em todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. Jamais deve apagar no seu coração, amado irmão, amada irmã, jamais. Essa viva esperança que o apóstolo Pedro fala aqui, é para que nós tenhamos o sentido de dizer, olha, não podemos esquecer, pois a esperança que Deus deu a cada um de nós, através da morte do seu Filho e a ressurreição dele, esta viva esperança faz parte das nossas vidas e fará eternamente em eternidade. É essa a viva esperança. A esperança, Pedro fala, ela nos traduz que não podemos esquecer disso. Cuidado com as muitas coisas que te afastam do verdadeiro caminho. Outro detalhe importante, a esperança, ela morre quando não é regada pela comunhão. O que eu quero dizer com isso, amados? O que é que o apóstolo Pedro quer dizer com isso? A esperança, ela morre quando ela não é regada pela comunhão. Precisa haver comunhão. Como eu falei aqui anteriormente, como é que você quer orar e conhecer a Deus, se você não ora, não busca e não tem intimidade com Ele? Como é que você quer ter o crescimento espiritual, se dentro da tua igreja tu não busca a comunhão com os teus irmãos? Pronto, é isso. Vou explicar melhor. Cuidado ao se afastar demais da igreja, cuidado. Do convívio dos irmãos, cuidado. Tem irmãos aqui dessa igreja que faz tempo que eu não vejo. Faz tempo. Mas no Zap está lá. Cuidado com esse cristianismo de Zap. Cuidado. É um alerta. A comunhão, ela é necessária para que nós possamos crescer espiritualmente. É algo que nós precisamos estar buscando continuamente. Eu faltei domingo, eu faltei terça, está com uns 15 dias que eu falto à igreja. Cuidado. Mas logo em seguida eu estou voltando. Ótimo, volte ao convívio dos irmãos. A esperança morre
quando ela não é regada pela comunhão dos santos. Em João 4:20 diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Está vendo aí? Como é que você quer dizer que ama o seu irmão, se você não participa de nada, você não tem comunhão com ele? É difícil. Aí como é que você pode dizer que ama a Deus se você não tem comunhão com esse irmão? Ora, tendo comunhão, meu irmão, já é difícil, porque não é fácil lidar com gente, não. Vocês sabem, né? Não é fácil. A comunhão, ela é importante para a vida do cristão. A oração, ela renova a alma cansada. Muitos irmãos estão desanimados com tudo. Muitos irmãos estão desanimados. Às vezes, a gente fica aqui conversando, desculpa, com alguns irmãos. Irmão, rapaz, vai ter uma vigília sábado. Mas eu estou muito cansado. Irmão, vai ter agora o café da comunhão. Olha, o café da comunhão vai ter agora. Não, mas eu estou muito cansado. Rapaz, vai ter um evangelismo. Rapaz, eu estou muito cansado. Estou cansado. A boca do irmão é dizer que está cansado. Sabe? Você fica convidando as pessoas para isso e as pessoas cansado, vive cansado. Cuidado. Eu me lembro aqui nessa igreja, há um tempo atrás, não muito longe, nós tínhamos aqui um culto de oração de manhã, domingo de manhã. Começava às 7 da manhã. Domingo de 7 horas da manhã. Eu morava lá na Maraponga. Me acordava às 6. Para sair às 6:30 de casa, para as 7 horas em ponto estar aqui. Todo domingo. Todo domingo. Aí eu me acordava às 6 da manhã e disse: ô Senhor, tem misericórdia de mim. Estou só o bagaço. Aí eu pegava esse carro, e adivinha quem vinha dirigindo o carro? Jesus, ele vinha dirigindo. Porque eu não ia dirigindo, não sei como é que ele chegava aqui. Pensa o motorista desenrolado, Jesus. Ele que vinha dirigindo o carro. O paliozinho que eu tinha, 2000, o bichinho chegava aqui. Ele que vinha dirigindo. 7 horas da manhã estava aqui, eu e o Carvalho. Presbítero Carvalho. Irmã Sueli e outras irmãs, que agora não estou me lembrando. 7 horas. A gente orava até às 8. Aí depois das 8, tinha um cafezinho, tinha um café da comunhão, né? Ainda tinha, né? Tinha, né? Já tinha, já. Pois é. Mas sabe por que eu vim, irmão? Primeiro, além de ter compromisso com a igreja, né? Porque quando você tem compromisso com Deus, automaticamente você tem compromisso com onde você congrega. É natural. Se você tem compromisso com Deus, você tem compromisso com a igreja. Porque a igreja é do Senhor. Ou não? Naturalmente. Você tem compromisso com Deus, você tem compromisso com a igreja. Então eu vinha, primeiro, eu tinha compromisso com Deus e tinha compromisso com a igreja. Segundo, olha aí, o mais importante de tudo isso. Quando eu me acordava às 6 horas da manhã, doido para ficar dormindo, né? Doido para ficar deitado, aí o Espírito Santo, caba bom, ele me lembrava: tu te lembra, no domingo passado, como foi que tu saiu da igreja? Tu saiu renovado, restaurado, alegre, cheio de mim? Aí eu lembro, Senhor, dava um salto da cama, vestia as calças e vinha com Jesus dirigindo o meu carro. Era assim. Aí quando terminava o culto, eu saía renovado, restaurado, glorificando o nome do Senhor e alegre, cheio do Espírito Santo. Por isso que eu vinha.
Mas por mim mesmo, pelas minhas forças, eu não tinha força. Porque a nossa força está no Senhor. A nossa força está nele. Então a oração, ela renova a alma cansada e abatida. A oração, ela é tudo na vida. Tudo na vida de um servo de Deus, de um servo do Senhor. A palavra, eu estou sempre mesclando palavra e oração, vocês já perceberam? Eu falo em oração e falo palavra, porque é sempre assim, são os dois pilares. A palavra, ela reacende a esperança com promessas eternas. Em Romanos 15, 4 diz: tudo o que de antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e Desculpa, vou pegar aqui meu Oscar, essa letra aqui, o negócio aqui complicou. Para pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está vendo aí? A palavra, ela reacende a esperança com promessas eternas. Um cristão, ele amadurecido, um cristão que tem intimidade com Deus, um cristão que tem conhecimento da palavra, ele aprende a buscar a esperança nas promessas e não nas circunstâncias. E não nas circunstâncias. Você está passando por problemas? Quem não está passando por problemas aqui? Todos nós passamos por problemas. Uns probleminhas, para nós que a gente acha que é probleminha, mas para aquela pessoa que está passando é um problemão. Ou não? Às vezes a gente gosta de mensurar os probleminhas e problemão conforme a nossa visão e o nosso modo de ver. Mas, amados irmãos, às vezes o irmão está passando pela sua visão um probleminha, mas para ele é um problemão. Quem não passa por problemas aqui? Sabe quem é que não passa por problemas? Quem já morreu. Esse aí. E não passa por mais problema, não. Esse aí não passa mais. Mas você quer desistir? Às vezes eu penso em desistir. Ah, irmão, você pode pensar assim? Posso. O meu pensamento é meu. O pensamento ainda é meu. Eu posso pensar em desistir. Posso pensar? Posso. Por que não? Ah, irmão, mas você está pecando? Bom, eu não devo pensar assim, mas eu posso. Não? Então, às vezes a gente pensa em desistir de tudo, sabe, irmão? Como diz assim na linguagem popular, chutar o pau da barraca, né? Às vezes a gente pensa em tudo isso. Porque os problemas vão surgindo diante de nós, os problemas vão aparecendo, e a gente enfrenta mais problemas e mais problemas, né? É isso. Eu já pensei, não vou mais para essa igreja não, vou mais não. Não agora, né? Mas no passado eu pensei, ela sabe. Não, casais querem distância. Não quero mais não. Não quero mais, não quero, não dá não. Curso Casados para Sempre, esse foi o último, viu, meu amor? Esse foi o último. Nunca mais na minha vida eu dou curso Casados para Sempre. Esse é o último, tá bom? Daqui a pouco está lá eu e Raquel fazendo de novo. Desistir, sabe, irmãos? A gente pensa, porque a gente é humano. Os problemas vão surgindo, as coisas vão se aparecendo, os gigantes vão surgindo diante de nós. Mas aqui a gente pode entender que isso faz parte da vida. Faz parte da vida do cristão, do crente, faz parte da vida do ímpio, ou seja, faz parte da vida do ser humano. Eu quero te dizer, meu irmão, nesta noite, que apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar dos tamanhos dos gigantes, das muralhas que se levantam, olhe somente para Cristo, somente Jesus, somente Ele. Aí você diz, mas o problema está aí, eu estou vendo, o problema está aqui, para comer e agora, e Jesus não resolveu ainda não. Mas eu quero dizer também para você que o nosso Cristo, Ele não é um resolvedor de problema não. Ele está do seu lado, no teu problema, para que assim você não desista dele. Sabe, irmão? Espere. Se o problema não for resolvido ainda, espere. Espere. Espere mais um pouco. Espere. Mais um pouquinho. Espere mais.
Espere, espere e espere no Senhor. Confie nele. Porque somente a confiança que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, é capaz de fazer com que nós olhemos para frente e não olhemos para trás. Espere. A palavra do Senhor, ela nos assegura isso. Se alimente dela, medite nela dia e noite. E aí eu pergunto, e aí? O que nos aguarda? No versículo seguinte diz assim: pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A base da vida cristã, ela depende da ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressurgido aos mortos, se Cristo não tivesse subido aos céus, ressurreto, toda a base cristã ela teria ruído. A ressurreição de Cristo é a única que garante que o nosso Cristo é o nosso Salvador. É a única que dá e a viva esperança para que um dia nós estejamos com Ele. Assim como Cristo ressurgiu, nós também ressuscitaremos. A palavra nos assegura isso. A oração e a palavra, elas nos mantêm conectados e ligados a essa vitória, vamos dizer assim, que essa é uma vitória para todos nós. Os cristãos que oram e meditam nas Escrituras, vivem em ressurreição diária. Vou repetir. O cristão que ora e medita nas Escrituras, ele vive em ressurreição diária. Ele vence o desânimo, o pecado, o medo, as atribulações do dia a dia, as amarguras, o desânimo, ele vence tudo. Porque ele está firmado na rocha, que a rocha é Cristo. Quem ora, lembra que Jesus vive. Quem ora, vive, sabendo que Jesus vive. Eu vou repetir. Quem ora, lembra que Jesus. Quem ora, lembra que Jesus. Glória a Deus. Jesus vive. Jesus vive. Por mais estudiosos, teólogos, sei lá, gente que queira às vezes colocar alguma coisinha diferente na sua cabeça, irmão, olhe para a palavra ela é inenarrável, ela não erra, a palavra ela é de Deus, a Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Jesus vive, a cada dia, viva isso com intensidade no seu coração. Então o que é que nos aguarda, irmãos? A ressurreição de Jesus Cristo nos aguarda o quê? Uma herança incorruptível, é o que nos assegura. Quem lê as Escrituras, ouve Jesus falar. Eu estava assistindo um tempo atrás, aquela série, eu acho que muita gente aqui já assistiu, The Chosen, né? Lógico que ali tem muita, vamos dizer assim, muito acréscimo do roteirista. Lógico que tem muita coisa que está ali que não está na Bíblia. Tem muita coisa que eles acrescentam para dar sentido a algumas coisas, que é o verdadeiro sentido da mensagem. Mas às vezes eu fico ali sentado imaginando, né, o dia a dia de Jesus, né, o dia a dia dele como homem. E é interessante saber que Deus, ele se fez carne, habitou entre nós para entender a cabeça e a forma de como agir o pensamento do homem. Porque ele sendo Deus, como soberano, criador de tudo, ele criou todas as coisas.
E ele precisou entender por que o homem era tão diferente de todas as outras criações, e por que o homem ele se rebelava até contra ele mesmo, com o próprio Deus. E aí ele foi entender a cabeça do homem quando ele se fez homem, né? Primeiro, lá em João fala que o verbo se fez carne, né? E a carne habitou entre nós, ou seja, Jesus era Deus, é Deus, desde a criação. Então a herança, ela que nos aguarda, que ela está lá, é uma herança incorruptível, ou seja, não pode ser destruída, não pode ser corrompida. Ela está reservada lá, esperando por nós, para todos aqueles que confessaram o nome do Senhor Jesus. É a promessa. Eu tenho que me agarrar nela. Ou não? Esse é o propósito de todo mundo que está aqui. Esse é o meu objetivo. Eu quero estar lá. Continuamente, dia a dia, eu vivo na presença, eu quero buscar a presença de Cristo na minha vida, porque Ele vive. Uma herança incorruptível está me esperando. O apóstolo Pedro aponta para o propósito final, que é a nossa herança eterna. O cristão maduro, ele investe nas coisas eternas. O cristão maduro, ele investe nas coisas eternas. A oração e as escrituras são investimentos espirituais que produzem frutos que não se corrompem. Daquilo que você investe na sua vida, aqui nesta terra, pode ficar certo, tudo um dia vai se acabar, a traça vai comer, todo o tesouro vai se acabar, tudo. Mas aquilo que você investe no reino de Deus, lá vai estar te esperando, irmãos. Lá vai estar te esperando, pode ficar certo disso. O cristão maduro, ele investe nas coisas eternas. E o imaturo, ele investe no agora, nas coisas daqui, do momento. Então aquilo que está nos esperando é assegurado pela palavra de Deus. É assegurado. Por isso que essa viva esperança e a promessa de que Pedro fala, ela deve estar em todos os dias nos nossos corações, nas nossas vidas. Não podemos esquecer isso, jamais, amado. Não podemos esquecer. Por que a gente está sempre lembrando disso? Porque realmente, infelizmente, as coisas do mundo, aí o que está o mundo, quer roubar isso da gente. Quando você é amigo do mundo, você é inimigo de Cristo. Quer ser inimigo de Cristo? Seja amigo do mundo. Por isso que a gente precisa estar todo tempo lembrando. E por último, ele diz assim: reservada nos céus para vós. Deus guarda esta herança para nós. Um simples ato que você fez no passado, ou que alguém vai fazer hoje aqui, não sei se tem visitante, ao levantar a mão e dizer, eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, esse simples gesto te assegura o passe livre para a eternidade. Já pensou? É fácil, né? É só isso. Não precisa fazer mais nada. Eu tenho um irmão que ele... Como é que eu posso dizer, meu irmão? Meu irmão, o cara é meio errado, ele. A metade dele é errada, a outra metade é torta, sabe? Ou seja, ele é todo errado. O cara vem de 4 casamentos. Ele trata a mulher como lixo. Você tira, né? Já usou o que você pode imaginar de droga, viciado em álcool, viciado em cigarro, e viciado em outras coisas mais. Acaba bem errado. Mas mesmo assim conseguiu se aposentar na polícia, olha aí, mano. Não sei como é que a polícia aguentou esse homem. É tanto que a polícia expulsou ele, né? A polícia não queria ele não, expulsou. Porém vocês veem como o cabo é meio errado, né?
A polícia expulsou ele. Mas ele entrou na justiça e voltou. Conseguiu voltar. Aí eu disse, rapaz, macho, já quieta, macho. Já matou gente. Já foi, né? Foi para outro estado matar gente, era pistoleiro. Rapaz, vocês podem imaginar aí, né? O negócio era meio estrupiado. Né? Aí agora, eu digo agora porque é agora mesmo. O quê? Uns 2 meses? Que é mais ou menos? 2 meses, né? 2 meses. Aí ele se separou da quarta mulher. Não, primeira Magda, segunda Nelly, terceira... Não, da terceira. Se separou da terceira. Aí disse, eu não vou mais beber e eu não vou mais fumar. Aí o meu pai disse assim, olha, o maninho disse que não vai mais beber nem fumar. Muito bem, glória a Deus pela vida dele. E ele entrou no AA. Opa, já é alguma coisa. E ele está indo na igreja Assembleia de Deus, lá no Paracuru. Ele mora lá no Paracuru, né? Opa, já é alguma coisa, né? Aí, está com 2 meses esse negócio, né? Aí ele disse que chegou... E como eu já tinha pedido perdão a ele, e já tinha se perdoado, ele começou a ir lá em casa, né? Visitar meu pai, né? Eu posso ir aí, visitar o papai? Pode, meu irmão, não tem problema não. Ele ia lá... Aí um belo dia ele estava lá, foi jogar gamão com meu pai, né? Aí ele chega assim, olha aí. Mostrou uma ficha amarela. Olha aí. O que é isso? É a ficha amarela do AA. Aí ele deu uma ficha amarela. Para quem já está com 1 mês que não toca em álcool. Aí eu olhei assim, meu irmão, me diga uma coisa. De verdade, só tá eu, você aqui e o papai. 3 homens aqui. Eu te conheço, tu me conhece. Tu tá sem beber mesmo? Não, rapaz, eu estou sem beber. Eu estou sóbrio. E a abstinência? Rapaz, tem hora que eu fico lá me agarrando nas paredes, rapaz. Eu sozinho lá no Paracuru. Aí eu me agarro com o cachorro que eu tenho e choro agarrado com ele. Tem mais ninguém lá em casa, só eu, o cachorro e uma gatinha. A mulher foram embora, os filhos me abandonaram. E eu fico chorando agarrado com a cachorra lá. Aliás, o cachorro. É mesmo, é. Tá bom. Passou-se. Aí mais tarde eu cheguei, entrei lá no meu quarto e peguei uma Bíblia, das muitas que eu tenho lá, né? Aí peguei uma Bíblia, botei assim, aí fiz uma dedicatória para ele e disse, essa é a palavra de Deus que transforma, que restaura e traz salvação. Se lida, ela faz tudo isso. Se fechada, é somente um livro. Que você tenha, meu irmão, realmente encontrado o verdadeiro sentido da sua vida. E botei embaixo. E entreguei para ele. Ele ficou morto de feliz. Ficou muito alegre. Então, assim, eu espero, mas ele não foi à frente ainda lá na igreja, não, né? Ele não aceitou a Jesus, não, né? Pelo menos, eu não sei. A mamãe foi que botou um áudio dizendo que domingo agora o pastor fez o apelo, ele disse que foi lá na frente. Eu ainda estou avaliando ainda essa conversão dele. Mas esse simples ato dele ir lá na frente, de dizer, olha, eu reconheço a Jesus como meu Salvador, eu creio, pela palavra que está aqui, que ele será salvo. Assim como todos nós, que um dia fomos alcançados pelo poder da palavra, que o Espírito Santo convenceu a cada um de nós, eu creio que também a palavra o Senhor Jesus vai alcançar a vida do meu irmão. Sabe, irmãos? Essa é a nossa esperança. E essa esperança que é tão viva nas nossas vidas e nos nossos corações, por isso que nós estamos falando isso enfaticamente a cada irmão aqui, para que a gente não esqueça disso, essa esperança que deve, sabe, ser motivo de todos os dias nos alegrarmos do Senhor, porque sabemos, temos a plena certeza de que um dia estaremos com Ele. Isso faz a oração contínua, a meditação na palavra, faz com que transformações sejam feitas dia a dia na sua vida. Amados, nós estamos buscando aqui a santidade, nós estamos buscando ser santos, nós estamos buscando isso, a salvação, nós estamos buscando não pecar no dia, nós estamos buscando estar sempre em contínuo, sabe, em contínuo relacionamento com Deus. É isso a vida do crente, a vida do servo do Senhor.
E o amadurecimento espiritual, ele não é fruto do acaso, não, é fruto da nossa perseverança. O amadurecimento espiritual é fruto de cada dia nós nos dedicarmos mais ao Senhor. Isso traz amadurecimento e traz conhecimento da palavra de Deus nas nossas vidas e conhecimento do Senhor através de nós e nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Invista tempo diário na oração. Invista. Não é a quantidade, mas é a constância. Uma vez eu falei aqui, meu irmão, se você consegue orar 5 minutos todo dia, glória a Deus pela sua vida. Ruim é você não orar nem 1 minuto, nada. Ore 5 minutos, mas é tão pouquinho. Mas ore, tenha constância, persevere, continue, vá em frente, não pare. Ore com o coração, se derrame diante do Senhor. Como eu falei, os problemas surgem para todo mundo, mas meu irmão, faz parte da vida. Já disse aqui, a vida sem problemas, ela é morta, só o morto. Enquanto nós tivermos vida, nós temos problemas, mas o maior de tudo isso, sabe o que é? É de saber que nós temos um que intercede, que fala, que está ao nosso lado, que está nos momentos mais difíceis conosco, nos levantando, nos erguendo, levando cada um de nós, que é o nosso Cristo Jesus. É isso. O mais importante na nossa vida é saber que Cristo não nos abandona. A gente pode abandonar Ele, mas Cristo não nos abandona. Alimente-se das Escrituras. A palavra de Deus, ela é alimento para as nossas almas. Leia a Bíblia, mas não leia só por ler, não. Medite nela, dia e noite. Memorize, pratique, leia. Permita que a palavra de Deus molde os seus pensamentos. Permita que a palavra de Deus te direcione para o caminho vivo que é Cristo. Permita isso. Irmão, mas é muito difícil. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho tanta série para assistir ainda. Eu tenho tanta praia para ir. Eu tenho tanto happy hour para ir com os amigos. Eu tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho que viver. A vida é essa. Sim, a vida é essa. Mas para aqueles que não querem a Cristo, a vida é essa. Mas para aqueles que querem viver eternamente, é outra vida. É uma vida direcionada, perseverante na palavra e no caminho do Senhor. Essa é a vida. É isso que nós buscamos todos os dias. Você não está aí sentado nessa cadeira à toa. Eu não estou aqui em pé falando à toa, não, porque um morreu na cruz e derramou o seu sangue para cada um de nós hoje termos acesso à salvação. E esse um é Jesus Cristo. Ele morreu e viveu e vive novamente. Então viva com essa esperança no seu coração, amado irmão, amada irmã. Viva com isso. É algo que deve estar constantemente nas nossas vidas. E entenda bem, quando você é um homem e uma mulher madura diante do Senhor, as tempestades vêm, as coisas ruins aparecem, mas isso não te abala mais. O barco pode até balançar, o vento pode até bater forte, mas isso não vai te abalar, porque você tem Cristo na embarcação, Cristo está contigo. Viva com esperança. A esperança viva é resultado de uma fé nutrida através da palavra e da comunhão, através da oração. Um homem e uma mulher que não tem mais esperança, pode comprar o caixão e se enterrar vivo. Acabou-se. Pode fazer isso. Um cristão amadurecido, ele não se acomoda. A palavra é essa. Um cristão que tem amadurecimento no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, no conhecimento de Deus, ele não se acomoda. Não se acomoda.
O cristão amadurecido, ele entende que viver com Cristo exige uma devoção constante, exige um investimento constante. Ele sabe que exige que esteja sempre ali, constantemente, buscando ao Senhor, em oração e na palavra. Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos lembra que nós fomos gerados para uma viva esperança. E essa esperança, ela é alimentada todos os dias por um coração que busca a presença de Deus. Essa viva esperança, ela busca a presença de Deus. Se você não tem essa busca da presença do Senhor na sua vida, eu convido você a vir aqui e se converter novamente. Porque você não se converteu. Porque isso deve fazer parte da sua vida, amado irmão. Sabe? Essa busca, presença de Deus. A maturidade espiritual, ela não se mede por quanto nós sabemos. A maturidade espiritual, ela não se mede pelos títulos que nós temos. A maturidade espiritual, ela não se mede pelos diplomas que colocamos na parede. Teologia disso, teologia daquilo, pós-mestrado, pós-graduado, pós-lato sensu, pós não sei o que for. Não se mede pelos diplomas que nós colocamos na parede. A maturidade espiritual, ela se mede quando nós temos e praticamos e sabemos que o nosso Deus quer a cada um de nós e diante dele. Vou explicar. A maturidade espiritual se mede pelo grau que você tem de intimidade com Deus e daquilo que Deus faz na tua vida, do quanto você investe no relacionamento com o Senhor. É isso que se mede. Uma vez eu estava, eu acho que foi o local, acho que foi Vila Pagã, eu acho, lá no Iguape. A gente tinha um trabalho de evangelização lá. Já estou terminando, irmãos. Acho que o tempo já terminou aqui, já acabou. E chegou um irmão lá. Ele mal sabia falar. Acho que foi na Vila Pagã. Ele mal sabia falar, era de lá mesmo. Ele desceu numa Kombi, a imagem está voltando aqui, ele desceu numa Kombi, nós fomos conversar com ele. Irmão, era analfabeto, irmão. Ele falava palavras que, falava preda, sabe, palavras que, meu Deus, o irmão não sabe falar, como é que o irmão vai pregar? Foi. E fiquei ali olhando, observando. Quando o irmão começou a falar, rapaz, deu vontade de eu me converter de novo. Rapaz, a gente sentia a unção, o poder. A gente sentia, sabe, que era Deus que estava falando a cada um de nós ali. O homem tinha unção. O Espírito Santo de Deus estava ali, falando a cada um de nós. E era um iletrado. Isso é maturidade espiritual, amado irmão. É tempo gasto, investido com Deus. É tempo de oração. É tempo lendo a palavra. É tempo com o joelho ralado no chão. Isso é maturidade espiritual. Se a sua fé, irmão, amada irmã, ela está enfraquecida, volte à fonte verdadeira. Volte à fonte verdadeira, fale com Deus. Novamente, Senhor, renova-me. Senhor, restaura-me. Senhor, eu estou tão frio ultimamente. Me aquece de novo, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, eu estou meio capenga. Eu convido a todos a ficar em pé, na presença do Senhor. Que nós façamos essa oração agora.
O Espírito Santo está me compelindo a isso. Você aí no seu lugar. Se você quiser ficar sentado, pode ficar sentado. Se você quiser ficar de joelhos, pode ficar de joelhos. Se você ficar deitado, com o rosto no chão, pode ficar. Mas eu queria que você orasse. Agora, nesse momento. Esquece a pessoa que está do seu lado aí. O Espírito Santo está me dizendo isso agora, compelindo-me a levar isso, para que você aí onde você está, nesse lugar, faça uma oraçãozinha simples, curta, mas se derrame diante do Senhor. Não se importe com a pessoa que está ao seu redor. Se você quiser se afastar dela, se afaste. Se quiser ficar de joelho, fique de joelho. Mas ore. A gente sabe que é um culto de doutrina. Mas o Espírito Santo está me dizendo agora, nesse momento, ore. Fale comigo. Nesse momento. Das muitas vezes que você tem esquecido de mim. Das muitas vezes que vocês têm esquecido a minha palavra dentro da gaveta do criado mudo da tua casa. Das muitas vezes que tu tem me esquecido ali a minha palavra em cima do rack da televisão ali, ou então no balcão da cozinha, ou dentro do carro. Das muitas vezes que eu quero te ouvir somente um oi teu. Oi, papai. Só isso. E você não tem falado comigo. Você tem esquecido de mim. Das muitas vezes que eu quero o teu coração inteiro, 100%. Eu não quero só uma parte, eu não só quero 90%, nem 99%, não, eu quero 100%. Sabe, irmãos, Deus está falando para mim agora, no meu coração, e está falando também para o seu coração agora. Paizinho, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ter intimidade contigo, Senhor. Eu quero voltar, Paizinho, das muitas noites que eu conversava contigo, me derramava diante de Ti, falava dos pequenos detalhes, das coisas bobas do dia a dia, que certamente Tu já sabia o que tinha acontecido durante o dia, mas também tu queria ouvir da minha boca daquilo que tinha acontecido, besteiras do dia. Mas eu tenho saudade desses momentos, Paizinho, de que eu conversava contigo, Pai, e podia abrir meu coração, podia me derramar diante de Ti, com toda a confiança da minha vida, porque sabia que Tu estavas ali ouvindo a minha oração. Paizinho, eu te peço nesse momento, em nome do Teu Filho Jesus, que as vidas que aqui estão, que as orações que estão sendo feitas aqui nesse lugar, os pedidos que estão sendo levados a Ti, Paizinho, Tu possa nos ouvir e possa cumprir a cada um o seu propósito. Assim eu te peço, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém.